para a gente falar um pouco sobre qual que é o teor desta medida alternativa, destas propostas. Temos aqui alguns pontos principais. Sugestão da CNSEG e outras 4 confederações. Tributar as apostas virtuais, as chamadas bets, via Seedbets, com alíquota de 15%. Lembrando, a alíquota para casas de apostas estabelecida no ano passado era de 12%. A sugestão do governo é passá-la para 18%. Esta é a proposta da administração federal. Os setores produtivos sugerem esta tributação de 15%, com um potencial de arrecadação de cerca de 25 bilhões e 200 milhões de reais no ano que vem, em 2026. Também está nesta lista de propostas tributar transações digitais realizadas diretamente entre empresas fornecedoras de serviços digitais situadas no exterior e pessoas físicas aqui no Brasil, via Imposto de Renda IRRF, com alíquota de 15%. Instituir também um teto de R$ 24 mil por ano para dedução de despesas de saúde para o imposto de renda de pessoas físicas, uma economia de 4 bilhões, uma arrecadação, na verdade, de 4 bilhões em 2026. Reativar o programa de atualização do valor dos imóveis, R$ 1 bilhão em 2025, e reativar o programa de regularização dos ativos mantidos no Brasil ou no exterior, com um potencial arrecadatório de cerca de R$ 2 bilhões neste ano ainda de 2025. Vamos retomar a conversa com o Diogo de Oliveira. Você, Diogo, nos falava sobre estas medidas que foram apresentadas pelo governo como alternativas ao IOF. Talvez, pelo que é entendido, no começo da sua resposta, não foram satisfatórias, na tua opinião. Gabriel, a gente tem buscado não ficar apenas numa posição refratária, né, digamos assim, reclamando do governo e do IOF. Né? A gente tem buscado oferecer alternativas, né? E esse é um conjunto de alternativas, e para os casos específicos também a gente tem buscado oferecer alternativas. A gente compreende que o governo, no momento, precisa recompor o seu orçamento, mas a gente entende que aumento de imposto puramente não é a melhor alternativa para o país, né? A gente precisa ter um olhar de longo prazo, um olhar estruturante do orçamento público, né? E essas alternativas que foram colocadas vão nesse caminho, de a gente ter, né, uma solução momentânea, né, para a arrecadação que o governo precisa, mas, ao mesmo tempo, continuar debatendo e buscando alternativas. Essas que eu mencionava anteriormente são as medidas para arrecadação, que podem impactar 2025 e 2026. Agora, mudanças de gastos propostas por vocês estão nesta lista. Contingenciar mais despesas discricionárias. O governo contingenciou 31 bilhões no relatório bimestral do mês de abril, 31 bilhões de reais de despesas discricionárias. E a sugestão é contingenciar mais cerca de 19 bilhões de reais. Desvincular benefícios sociais. E a gente tem uma lista: BPC, abono salarial, o seguro-desemprego do salário mínimo, com talvez uma projeção de arrecadação na verdade, corte de gasto de 9 bilhões e 900 milhões de reais. Também desvincular o piso da Previdência Social do salário mínimo e aperfeiçoar as regras para despesas de saúde e educação. Este é o caminho, na visão da CNSEG, para que as contas públicas sejam ajustadas, para que nós não tenhamos um enforcamento dessas contas no ano de 2027, que esse é o grande alerta feito no momento? Gabriel, vamos lá. O próprio governo, através da LDO, demonstrou que o crescimento das despesas obrigatórias é o maior problema do orçamento público hoje. Essas medidas que você acaba de citar, elas vão exatamente no cerne da questão, trazendo alguma contenção das despesas obrigatórias, porque o problema hoje, já de algum tempo no orçamento brasileiro, é que as despesas obrigatórias estão crescendo a um ritmo maior do que o orçamento total, e isso tem limitado as despesas discricionárias, que é onde o governo tem capacidade de gestão. Então, a nossa preocupação é que, a continuar, e isso aparece nos números da própria LDO, nas projeções para 2027, por exemplo, né, o espaço das discricionárias praticamente desaparece. Então, a gente precisa repensar essa estrutura orçamentária e, de novo, não é com medidas pontuais de aumento de arrecadação,
até porque você tem todo um princípio do arcabouço fiscal que limita também, né, pelo menos em parte, as despesas. Então, o que a gente tem buscado aqui é trazer um debate mais amplo e buscar alternativas que realmente permitam uma gestão orçamentária de longo prazo mais estável e mais equilibrada, sem a necessidade de medidas pontuais como essa que a gente acabou vendo aqui em relação ao IOF, entendeu? Inclusive, né, no nosso caso aqui, impactando a previdência complementar, que é a melhor opção hoje de investimento de longo prazo para a classe média, para a classe C, B e também classe A. Então, assim, você tem, nesses momentos de, digamos assim, de afogadilho, acabam se adotando medidas que são urgentes, mas não necessariamente são as melhores medidas do ponto de vista de longo prazo e de construção de uma economia competitiva com capacidade de financiamento, que é o caso, né, da Previdência Complementar. É você criar uma capacidade de poupança de longo prazo no país. E você acaba, né, por necessidade arrecadatória, tendo que impactar um produto dessa natureza. Perfeito. Então, quando a gente olha para o que foi feito pelo governo, medidas alternativas ao IOF para aumentar a arrecadação, nenhuma delas mexendo na estrutura dos gastos brasileiros, e como contrapartida, mudanças pontuais no decreto do IOF, com redução do custo do crédito para pessoa jurídica, com mudanças naquelas operações de risco sacado e também mudanças para investimento direto estrangeiro no Brasil. A opinião da CNSEG é que essas mudanças são benéficas, este é o formato que deveria perdurar ou o decreto inteiro deveria cair? Qual que é a posição de vocês em relação ao que foi feito com o IOF, por favor? Gabriel, de fato a gente reconhece que né, houve avanços e que essas alterações que foram feitas na terceira versão do decreto, elas atendem em parte, né, às demandas do setor privado. Mas o nosso ponto aqui é o conceito geral de você continuamente gerar arrecadação para cobrir necessidades de despesa do governo é um ciclo ilimitado. Ele cria uma maneira de solucionar o problema orçamentário que vai sempre aumentar a carga tributária. Isso vai sufocando a economia, né? Então, o que a gente está trazendo aí para discussão, e assim, entendendo a circunstância que o governo está passando, é que a gente precisa ter uma visão de longo prazo orçamentária, onde a gente possa, ao longo do tempo, manter o nível de carga tributária e não aumentá-lo. E, né, avançar em medidas de contenção das despesas obrigatórias, avançar na reforma administrativa, avançar em medidas que sejam realmente estruturantes. E do ponto de vista mesmo da tributação, há medidas que são necessárias de equalização da tributação. Mas o nosso ponto de vista é que isso não precisa ser feito com aumento de arrecadação, né? Então, a gente entende que existem né, produtos que são mais tributados, produtos que são menos tributados. Isso precisa realmente ter algum processo de equalização, mas isso não precisa ser feito, né, numa medida, digamos, apressada. Isso pode ser feito com debate, com discussão, aprofundando a análise dos impactos, das consequências de cada medida, porque, no fundo, você tem um conjunto de produtos financeiros que concorrem no mercado. E você tem produtos que são isentos, você tem produtos que têm uma tributação maior, outros têm uma tributação menor. O caso da Previdência, você tem um incentivo de longo prazo. A tributação é maior no começo, tá? Então, no primeiro ano, por exemplo, é 35% de alíquota de imposto de renda, e ele vai caindo ao longo do tempo. Então, essa é uma tributação que é maior do que outros produtos financeiros de curto prazo, mas faz sentido, porque é um incentivo para, né, alongar o mercado financeiro. Por outro lado, você tem produtos de curto prazo que são isentos, né? Então, cabe uma rediscussão dessas coisas? Cabe, eu acho que sim, mas isso precisa ser feito com devidas análises, com cuidado, e não com, né, o simples objetivo arrecadatório. Então, eu acho que as confederações têm se manifestado a respeito dessas medidas, mas sempre
num sentido propositivo, num sentido de mostrar alternativas, e acho que isso tem sido, de certa maneira, bem sucedido com essas alterações que têm sido feitas, né? E a gente vamos continuar o debate, o diálogo aberto, franco com a sociedade brasileira, porque a gente entende que é preciso ter um equilíbrio fiscal, é preciso manter a estabilidade financeira e monetária do país, mas é também preciso considerar que a solução para isso não deve ser unicamente aumento de tributos. Perfeito. E é, por exemplo, sobre um dos pontos que foi alterado, mas ainda vai receber a tributação do IOF de 5%, são os planos de seguro de vida, praticamente interpretados aí como uma previdência, os VGBLs, porque na interpretação da equipe econômica há um privilégio para este setor e há um desvio de função, talvez, e aí interpretando mesmo as palavras, interpretando as entrelinhas da opinião da Fazenda da equipe econômica, por conta, por exemplo, de planejamento sucessório, a não cobrança de TCMD. Existe esse benefício, este privilégio para essa categoria de investimento que deveria ser revista? Como é que vocês enxergam essas mudanças que foram propostas? Limite de 300 mil para carregamentos sem a cobrança de 5% do IOF anuais para este 2025, passa para 600 mil para carregamentos anuais no ano que vem, cerca de 50 mil reais por mês. Gabriel, primeiro é preciso entender como é que funciona, né, a previdência complementar no Brasil. O Brasil, infelizmente, esse é um trabalho que a gente tem feito, não é um país onde as pessoas começam a planejar a sua longevidade, a sua aposentadoria muito cedo. Então, o normal é as pessoas irem acumulando algum recurso até uma certa idade e, por volta de 40, 50 anos, ele transfere esse dinheiro para a Previdência. Então, só para você ter uma ideia, dos recursos que foram ingressados na Previdência o ano passado, 85% veio de aportes esporádicos e apenas 15% veio de aportes rotineiros, aportes, né, contínuos. Isso porque é a pessoa que vende um imóvel, é a pessoa que recebe o FGTS, recebe um 13º e ela coloca esse dinheiro na Previdência. Por isso que a gente tem colocado que esse limite de 600 mil ou de 300 mil, ele não atende essas pessoas, ele, na verdade, expulsa essas pessoas da Previdência e leva ela exatamente para os produtos isentos que eu mencionei. Então, não há aqui nenhum desvio de finalidade. Uma pessoa que quer fazer um planejamento tributário, ela não vem fazer isso num fundo de previdência onde ela tem 35% de imposto de renda nos 2 primeiros anos e ela só vai chegar em 10% de imposto de renda depois de 10 anos na previdência. Então, claramente, não é esse o objetivo, né? Quem vem para a previdência realmente está buscando um investimento de longo prazo, onde sim, ele vai ter um pequeno benefício ao longo desse período, mas vai ter que esperar 10 anos para ter benefício. Nós fizemos análise e mostramos isso já para o governo, que comparado, por exemplo, a um fundo normal de renda fixa, o benefício da Previdência ele só vai acontecer após o 8º ano. O cara tem que ficar 8 anos na Previdência para isso ser vantagem em relação a um fundo de renda fixa. Então, a gente tem buscado esse debate, mostrado para o governo que não há nenhum desvio. Pelo contrário, a Previdência hoje é o único instrumento de investimento que tem uma obrigação de manter na sua carteira, né, títulos de longo prazo. Então, a gente entende como avanço realmente, né, porque o início, você lembra, eram 50 mil por mês. Então, eles passaram nesse último decreto para 300 mil por ano, né? Então, isso já atende um pouco essa lógica de funcionamento da Previdência no Brasil, mas ainda é muito distante do que as pessoas precisam, né? É muito comum você ter as pessoas... e aí vem o debate, né? A pessoa que tem um apartamento em São Paulo, né, de 100 metros quadrados, é um super rico, é um milionário, mas um apartamento desse vale mais de R$ 1 milhão. E às vezes a pessoa vende um imóvel e coloca na Previdência. Então isso não é um desvio da finalidade, é o contrário, é exatamente a finalidade da Previdência que a pessoa opte
né, por um instrumento de previdência, ao invés de outros ativos onde a pessoa às vezes não tem capacidade para administrar, não tem, digamos, tempo, às vezes, etc. Então, é muito comum a Previdência receber esse tipo de aporte. Uma pessoa que, né, fica viúva, vende um imóvel, coloca o dinheiro na Previdência. Não faz sentido essa pessoa, né, já viúva, com uma certa idade, administrar imóveis, a fazer aplicações financeiras arriscadas, etc. É natural que ela venha para a Previdência. E ela vem com esse montante um pouco mais elevado, que parece, né, um aporte elevado, mas não é que ela vai fazer isso todo ano, ela faz isso uma vez na vida, né? Que é tudo que aquela família acumulou ao longo de muitos anos. Então, a Perfeito. gente tem buscado trazer essa visão de que os números não mostram nenhum tipo de desvio de finalidade da Previdência, pelo contrário, os números mostram que a gente tem cumprido exatamente o papel da Previdência complementar no Brasil. Perfeito. E aí, por E ainda exemplo... mais, Ah, fica à vontade, por só favor. para Fica à concluir, vontade. Gabriel, e ainda mais o seguinte, vamos também entender o seguinte, a Previdência Pública, né, já está passando, né, por sérias dificuldades. Então, a Previdência Complementar é a alternativa da sociedade, né, se preparar para a longevidade, né? Então, assim, não faz sentido você criar obstáculos, criar dificuldades para que as pessoas busquem esse caminho de se programar e criar, né, instrumentos que permitam a pessoa ter uma vida minimamente razoável ao longo, né, da sua velhice. Eu queria entender parte dessas medidas, algumas aqui já são velhas conhecidas de quem participa deste debate sobre corte de gastos, sobre aumento de arrecadação, porque aparecem costumeiramente. O caso aqui, por exemplo, de tributar as apostas esportivas, é uma proposta que inclusive surgiu nas medidas alternativas do governo, mas eu queria entender mais a fundo qual o objetivo principal desta mudança de tributar transações digitais realizadas diretamente entre a empresa fornecedora de serviços digitais, sediada no exterior, ou seja, de fora do Brasil, e pessoa física localizada aqui no Brasil. Na projeção de vocês, com uma arrecadação potencial de 4 bilhões e 200 milhões para o próximo ano. É uma dos pontos que me chama a atenção, porque costumeiramente não aparece nos debates. Eu gostaria de entender essa sugestão que a CNSEG e as outras confederações trazem para o governo. No fundo, Gabriel, o que acontece nesses casos é uma importação de serviços, né? No entanto, como é uma transação direta entre pessoa física e uma pessoa no exterior, e isso é pago via cartão de crédito, isso acaba não entrando nos registros de importação de serviços do país e, portanto, não tem a aplicação, né, dos devidos tributos. De certa maneira, eu diria que parecido com a questão de importação de encomendas, né, de bens de pequeno valor que aconteceu algum tempo atrás. Você tem a mesma coisa com importação de serviços, né? Principalmente serviços digitais, compra de softwares, compra de serviços de jogos, de streaming. Quer dizer, você tem uma quantidade enorme aí de serviços que hoje em dia se utiliza do exterior sem o devido registro de importação de serviço e, portanto, sem a tributação devida. Perfeito. É o caso, por exemplo, do que a gente vê com inteligência artificial, costumeiramente serviços digitais que são importados pelo brasileiro, comprados aqui, mas em moeda estrangeira principalmente, vindos de fora. Seria basicamente um caso aqui para a gente usar de exemplo. Exatamente, Perfeito. exatamente. E aí, por exemplo, nas medidas de cortes de gastos e até nas de arrecadação, não há, por exemplo, a menção a cortes de benefícios tributários, tema que foi debatido pelo governo. Provavelmente teremos um corte linear de 10%. Essa é a sugestão da equipe econômica para o Congresso Nacional. Não é uma pauta defendida por vocês. Como é que vocês recebem este corte linear de benefícios tributários no Brasil, por favor? Gabriel, essa questão dos benefícios tributários merece uma análise mais detalhada. Eu até sugiro aqui que né, os analistas busquem o relatório de gastos tributários que é publicado pela própria Receita, né, onde a gente vai descobrir que né, grande parte dos incentivos tributários estão ligados ao Simples, né, ao Simples Nacional, o que eu particularmente acho que nem deveria ser considerado gasto tributário ou incentivo fiscal, porque no fundo é o contrário, é uma maneira que o Estado encontrou de incluir essas empresas para que
para que elas paguem tributos, né? Afora o Simples, provavelmente as empresas estariam na informalidade e arrecadando nada, né? Você tem o Simples, você tem a entidades filantrópicas, você tem Zona Franca de Manaus, você tem os incentivos para o desenvolvimento regional da região Norte e Nordeste, você tem os descontos, né? As receitas não tributadas da pessoa física, por exemplo, 13º, algumas outras coisas que não são tributadas no imposto de renda, os rendimentos isentos. Você tem os descontos de educação e de saúde. Esses são os principais, são os maiores, tá? E depois você tem, né, incentivos aqui para a indústria, para a agroindústria, etc., que tem uma monta até menor. Então, assim, eu acho que esse debate de incentivo tributário tem sido, de certa maneira, obscurecido pela falta de informações sobre do que a gente está falando, né? Então, de novo, eu acho que o setor produtivo não se furta a essa discussão e a esse debate, assim como a gente entende que também é necessário debater o outro lado da moeda, que é a despesa, né? Perfeito. Diogo de Oliveira, presidente da CNSEG, sempre bem-vindo à nossa programação. Obrigado por compartilhar conosco as sugestões enviadas ao Executivo para aumento de arrecadação e corte de gastos. Essas 5 confederações que se uniram para a formação dessas sugestões. Lhe desejo uma ótima semana e uma boa segunda-feira.